Bom, eu vou agora conversar com vocês sobre o que acontece quando uma empresa deixa de entregar a GFIP. Vejam, a GFIP, ela é confeccionada através de um programa desenvolvido pela Caixa que chama CFIP, tá? E ela é transmitida através de um programa chamado Conectividade Social. O contribuinte manda pela internet. Então, a GFIP deve ser entregue todo mês até o dia 7 do mês subsequente, ok? E mesmo uma empresa que não tenha ocorrido nenhum fato gerador no mês, ela é obrigada a informar a GFIP. Ela informa uma GFIP sem movimento, ok? Mas vejam, a empresa ela pode, tá, não informar a GFIP ou pode informar uma GFIP com omissão nas informações, certo? No passado, era importante você definir se a omissão ou erro nas informações era informação relacionada a fato gerador, não relacionada a fato gerador. Hoje não. Você vai ter a previsão de autuação da empresa, tendo em vista dois cenários possíveis. Um diz respeito a essa empresa não ter informado a GFIP ou tê-la informado com atraso. E a outra situação é quando, de fato, ocorrem erros ou omissões no preenchimento dos campos do documento. Então, vamos olhar aqui no quadro qual é a previsão, artigo 32A da Lei 8.212, tendo em vista essas irregularidades relacionadas à GFIP. Então, vamos ver aqui. O contribuinte que deixar, primeiro caso, de apresentar a GFIP no prazo. Então, deixou de apresentar no prazo. Ou ele apresentou o documento com incorreções ou omissões, ok? Ele vai ser intimado a apresentar, se ele não apresentou, né? Ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas, certo? Primeira multa, 2%, atenção, ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta da entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada esta multa a 20%. Então, aqui se trata do seguinte: um dado contribuinte, ele não entrega a GFIP, tá? Então, houve a falta da entrega, ok? Ele foi intimado a entregar essa GFIP, ele não tinha entregue, né? E ele é intimado a entregá-la. Vejam, a multa aplicada, no caso da falta de entrega, vai ser de 2%, tendo em vista cada mês calendário ou fração que ele deixou de entregar. A GFIP é para ser entregue, tá? No dia 7 do mês seguinte, vamos dizer, novembro, entregue no dia 7 de dezembro. Ele não entrega em dezembro, ele não entrega em janeiro, ele não entrega em fevereiro, março, ele só vai entregar em abril. A cada mês que se passa sem que ele tenha efetivado a entrega do documento, 2% de multa, com um máximo aí de 20% total da multa pela não entrega. E se ele atrasou a entrega, eu verifico quanto foi o período do atraso para decidir se eu vou multá-lo aplicando 2% ou 4% de novo, com limite de multa de 20% pelo atraso na entrega. Então, não entregou ou entregou em atraso, cada mês que vai passando, que ele deixa de entregar, já perdeu o prazo, está atrasando mais um mês, mais um, vai agregando 2% de multa. Agora, se ele entrega um documento e se verifica que esse documento contém campos com incorreções ou campos que não têm preenchimento, foram omitidas as informações, cada grupo de 10 informações determina a aplicação de uma multa de R$ 20. Então, digamos o seguinte, o contribuinte errou 9 campos. Então, 9 campos com problema. Qual vai ser a multa? R$ 20. Contribuinte errou um campo. R$ 20.
O contribuinte errou 12 campos. Pelas primeiras 10 erradas, R$20. Mas não entrou no segundo grupo de 10? Pelas duas também que estão erradas, informações aí, né? Mais R$20. Então, cada grupo de 10 informações incorretas, multa de R$20. Pode ser 10 ou parte de 10. Então, 9 campos, 20. Um campo, 20. 12 campos. Pelas primeiras 10 equivocadas ou omissas, 20. As duas, 20, ok? Agora, essa multa aqui, tá? Nós vamos descobrir adiante que ela tem um valor mínimo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos ver como é que funciona. Então, como é que eu aplico a multa prevista no inciso 1, tá? Aliás, as duas têm negócio de valor mínimo, nós vamos já examinar. Então, para efeito da aplicação da multa prevista no inciso 1, não é 2% a cada mês que vai passando? Começo a contar do dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega, ou no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Então, vejam vocês o seguinte, a GFIP de, vamos botar aqui de outubro de 2009. Lembra que é 2% por mês ou fração? Vamos só voltar aqui para ver. Vamos voltar aqui um pouquinho, tá? O contribuinte sujeitar-se à multa de 2% ao mês calendário ou fração, de acordo? Tá? Então, vamos ver como é que eu conto, né, o período para poder aplicar essa multa de 2% por mês calendário ou fração. Essa GFIP aqui tem que ser entregue em 7 de novembro de 2009. Vamos dizer que ela só seja entregue, tá? Não foi entregue aqui, ela só foi entregue no dia 5 de março de 2010. O que vai acontecer? Aqui está dizendo que eu começo a contar o mês ou fração, tá? A partir do dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração. Então, o que vai acontecer aqui? Perdeu o mês 11, não é? Quando chega em 8/11, começa a contar a primeira fração de mês. De 8/11 a 30/11, não é uma fração de mês? 2%. Dezembro, 2%. Tá? Aqui, o que mais que eu tenho? Janeiro de 2010, fevereiro de 2010 e relativamente a março, eu tenho 5 dias do mês de março de 2010. Que ele não está entregando aqui, né? Então, relativamente aqui a março, eu tenho 5 dias. Vai ter 2% aqui, 2% aqui, e pela fração relativa a março, só esses 5 dias, 2%, ok? Então, essa é a multa tendo em vista o atraso. Tanto poderia estar ele apresentando aqui, o contribuinte apresentou, quanto neste momento aqui, ele poderia estar sob fiscalização. Se ele estivesse sob fiscalização aqui, o que ia acontecer? Ia ser lavrado um auto pela não entrega da GFIP. E a multa, tendo em vista a não entrega, ia ser aplicada tendo em vista essa mesma contagem de 2% por mês ou fração, tá? Então, a cada mês que se passa e esse contribuinte não entrega a sua GFIP, vai ser aplicada essa multa de 2%. O que diz? Essas multas, tá? Elas serão reduzidas, só um pouquinho, deixa eu ver se eu não pulei um slide, eu acho que eu pulei. Não, pulei não, só que eu quero olhar o último, depois eu volto. A multa mínima aplicada, tá? Vai ser de R$200. Lembra aquela omissão de fatos geradores? Então, vamos dizer o seguinte, que o contribuinte, ele omitiu, tá? Declaração da GFIP sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. Então, ele não tinha fato gerador no mês, tá? Mas ele não entregou a GFIP, ele deixou de informar aquela GFIP sem movimento. A multa será de R$200. Agora, nos demais casos, a multa mínima aplicada, tendo em vista, né, as omissões, a não entrega, vai ser de R$500.
Então, nós temos uma situação aqui de multa mínima, tendo em vista a não entrega aí do documento, né, ou a entrega com várias omissões. Agora, as multas aplicáveis serão reduzidas à metade ou em 75%. Quando é que a multa aplicada, tendo em vista, né, a não apresentação, tendo em vista, né, a omissão, o que vai acontecer? A multa vai ser reduzida à metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer lançamento de ofício, qualquer procedimento de ofício, tá? Então, a multa vai ser reduzida se por iniciativa do contribuinte, tá? Ele próprio vai lá, corrige o problema, apresenta a GFIP após o prazo, mas antes de um procedimento de ofício. E a multa vai ser reduzida em 75% se o contribuinte intimado, tá? Ele apresentar a declaração no prazo fixado nessa intimação. Então, vejam, vamos voltar lá para o começo para a gente fazer aqui um eixozinho lógico. Voltando, tá? Então, o contribuinte ele pode ser autuado tendo em vista dois contextos possíveis. Contexto número 1, tá? Ele deixou de apresentar a GFIP. Está aqui o contexto número 1. Deixou de apresentar a GFIP no prazo fixado. Ou apresentou, contexto número 2, apresenta a GFIP, mas apresenta a GFIP com incorreções ou omissões. Ele vai ser intimado, já que ele não apresentou, tá? A apresentar ou a prestar essas informações aí, tendo em vista, né, as omissões registradas lá no documento. O que vai acontecer? Deixou de apresentar. Qual vai ser a multa? 2%. Mas 2% só? Não. 2% ao mês calendário ou fração, tá? Cada mês que se passa, que ele não apresenta, vai se aplicar 2% de multa. Mas vai embora, os 2% vão ser aplicados ad infinito? Não, tá? Diz aqui que é de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que pagas. Então, aqui foi bom voltar, tá vendo? A gente não tinha atentado aqui, na hora de falar, para essa informação aqui. Veja, mesmo que ele tenha pago a guia da Previdência, o fato dele não entregar a GFIP, as contribuições estão quitadas, porque elas são quitadas através da guia da Previdência. Foram quitadas, mas o contribuinte ele deixou de prestar as informações sobre fatos geradores, contribuições devidas, porque ele não entregou a GFIP. Não entregou a GFIP, pagou a guia da Previdência Social. O fato dele não entregar a GFIP determina a multa de 2% por mês ou fração limitada a 20%, ok? E a segunda multa aí prevista é tendo em vista omissões ou erros nas informações. Trata-se aqui de uma GFIP que foi informada, essa GFIP está lá para exame, né, no sistema ou numa fiscalização, verifica-se durante uma ação fiscal que existem erros quanto a fatos geradores informados, quanto às informações prestadas sobre segurados. Cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, R$20, de acordo? Aí o que acontece? Prazo para contar, nós já vimos, né, aqui para contar a aplicação aí dos 2% de multa por fração ou mês, e temos aqui a situação de redução da multa. A metade se a declaração for apresentada após o prazo, mas antes do procedimento de ofício. E 75% se ele apresentar a declaração no prazo fixado em intimação. Lembrando ainda que as multas aqui, elas serão, tá? De valor mínimo R$200 se houve omissão da declaração sem ocorrência de fato gerador. E R$500 nos demais casos. Então, a empresa que não teve fato gerador não informou a GFIP, R$200. Agora, é bem diferente o contexto hoje do que ele foi no passado. No passado, a legislação assegurava que, diante da correção da falta, uma dada empresa tinha omitido dados em GFIP
e ela adiante corrige essa falta, informa o que ela tinha deixado de colocar lá no documento, né, aqueles dados que faltavam, ela providencia a correção. Era possível, se fosse infrator primário, se pedisse relevação da multa, tá, mediante a correção da falta e inexistentes agravantes, era possível relevar a multa. A multa aplicada passava a ser 0. Hoje, vejam vocês que não existe mais a previsão de relevação da multa, mas tão somente de, voltando aqui, existe a previsão da redução à metade, né, ou a redução a 75%. Aliás, volta, eu acabei de usar uma preposição enganadora, eu só me dou conta das coisas depois. Reduz, vocês concordam comigo que temos um probleminha aqui? É o seguinte, reduz a metade e reduz a 75%. E não poderia ser diferente, vocês concordam? Como é que uma empresa corrigindo sozinha, antes do procedimento de ofício, tá? Essa empresa tem uma redução, né, de metade. Quando ela está sob procedimento de ofício já intimada, ela vai ter uma redução maior ainda de 75%? Não, tá? Eu tenho certeza que eu falei, não vou gravar de novo, porque eu quero que vocês lembrem deste erro preposicional. A ideia aqui é o seguinte, reduz em 50%, mas a outra redução não é em 75%, a outra redução é em 25%. Então, vamos ao quadro, vejam a preposição. A multa vai ser reduzida à metade, quando a iniciativa é do contribuinte ainda não intimado. A multa é reduzida a 75% se ele apresentar a declaração no prazo fixado em intimação. Ora, se houve intimação, é porque já se iniciou um procedimento de ofício. Ele vai ter direito à redução maior se o procedimento for de ofício? Não. Sem procedimento de ofício, a multa que era de 100, não, vamos botar uma multa de 1.000, passa a ser 500. Se ele foi intimado, a multa de 1.000 passa a ser 750. Ok? Então, né? Erro preposicional para vocês não esquecerem para a prova. A multa será reduzida à metade e será reduzida a 75% do seu valor. Quando é que ela vai para a metade? Quando o contribuinte, tá, não está sob procedimento de ofício e por sua iniciativa, tá, ele vai apresentar a declaração após o prazo, mas apresenta por sua iniciativa. E reduz também um pouquinho, não tanto, quando se tratar de intimação, tendo em vista já ter sido desencadeado um procedimento de ofício. Tá? Não tem problema, está filmado aqui o erro preposicional, que acabou criando também, né, uma interpretação equivocada, mas tem uma regra, quando o professor erra, o aluno nunca esquece. Então, reduz a 50% ou reduz a 75%. E os valores mínimos de multa? 200 ou 500 reais, de acordo? Então, ficamos até aqui com o GFIP. As dúvidas vocês me mandem por e-mail, tá certo? Tá? Eu entendo até que a GFIP seja importante que possa ser cobrada na prova. A gente não imagina exatamente como, se só tendo em vista a obrigação, tá? Que tipo de informações serão prestadas em GFIP ou tendo em vista as multas aplicadas por não entrega. Mas é provável que ela esteja lá na prova. Até lá, gente. Até a próxima aula.